meus alunos, tudo bem com vocês? O assunto, desta semana é sobre curvas parametrizadas diferenciáveis regulares em R2 e em R3, vetor e reta tangente. Bom, então a gente começa a nossa videoaula com a seguinte pergunta. Para você, o que é uma curva? Popularmente, pensando, quando sempre falamos em curva, esse termo é muito usado nas estradas, né? Então, a gente pensa logo numa estrada, né? No desenho dessa estrada. Entretanto, a nossa ideia de curva parametrizada que a gente vai estudar aqui, ela envolve não apenas o contorno da estrada, mas também como cada veículo percorre essa estrada, né? A velocidade que ele adota ao longo do percurso, o desenho que ele vai fazer também, né? Que cada veículo aí, né, nessa imagem está correndo de uma maneira, né? Uns mais rápidos, outros mais devagar, outros trocando de pista, outros permanecendo na pista. Então, a nossa ideia de curva parametrizada está muito ligada à ideia de trajetória. A gente também pode pensar em trajetórias no espaço, como, por exemplo, a gaivota, que ela está voando à medida que o tempo passa. E matematicamente? Matematicamente, uma curva parametrizada, e aí entra uma outra exigência, diferenciável, que a gente quer trabalhar com noções de reta tangente futuramente. Então, o que é uma curva parametrizada diferenciável? Ela vai ser o quê? Uma aplicação que vai relacionar pontos de um intervalo aberto na reta e pontos no R2. Intuitivamente, o que está acontecendo? Para cada instante, né, se a gente pensa o I como um intervalo de tempo, o veículo ele vai produzir pontos no plano. Tá? Só que essa produção de pontos ela vai obedecer o quê? Uma lei, né, que é o alfa, que é a curva, que vai fazer com que ele caminhe o quê? De forma diferenciável, mas não só, a gente não vai exigir só a primeira derivada, a gente vai exigir que alfa tenha todas as derivadas. Ou seja, a gente vai exigir que essa trajetória produzida por alfa, ela seja suave. Né? E a noção de suavidade é o quê? De classe C infinito. Então, resumindo, uma curva parametrizada diferenciável, ela é uma aplicação que leva pontos de um intervalo em quê? Em pontos do plano. E esses pontos, cada uma coordenada x de t e y de t, elas vão estar associadas o quê? Ao parâmetro tempo. Então, pensa na trajetória de um carro ao longo da estrada. Então, à medida que o tempo passa, eles vão estar ocupando um ponto diferente. Então, T é o parâmetro da curva. O que faz o desenho, propriamente dito, é o que a gente chama de traço da curva. E o vetor tangente a alfa em cada ponto é o que a gente chama de alfa linha de t. Ele também é conhecido como vetor velocidade, é o x' de t e y' de t, tá certo? Então, por isso é importante a gente exigir a diferenciabilidade e, mais ainda, a gente exige que alfa seja de classe infinito, né? Ou seja, que a gente garanta que cada uma dessas coordenadas você possa derivar quantas vezes você quiser, ou seja, você garante que cada uma dessas coordenadas elas sejam funções que têm derivadas de todas as ordens. Bom, pessoal, temos aqui um primeiro exemplo. A curva alfa, que leva a cada t na reta, leva a r cosseno t e r seno t. O traço dessa curva, ela é bem conhecido de vocês, que é um círculo com centro na origem e raio r. Essa curva ela tem uma coisa interessante, né? Cada função coordenada é o quê? Uma constante vezes cosseno t e a outra uma constante vezes seno t. E nós conhecemos o cálculo que cosseno t e seno t você pode derivar quantas vezes você quiser. Ou seja, ela tem derivadas de todas as ordens. Então, por conta disso, alfa é uma curva diferenciável. No caso, ela é classe sem infinito. O traço nós já vimos que é um círculo de centro na origem raio R, como esse que está aqui feito. E alfa linha de t, que é o vetor tangente à curva num determinado t, basta você derivar cada uma dessas coordenadas. Então, a derivada de r cosseno t é menos r seno t,
E a derivada de R seno t é R cosseno t. Então, aqui está o desenho, né? Então, você tem um t que corresponde ao ângulo que o eixo OX faz com esse segmento aqui, que vai dar origem até o alfa de t, né? Que é um ponto do traço da curva. Tá? Então, esse t é esse ângulo, né? Medido em radianos. Está aqui o alfa de t, né? Um ponto qualquer, né? Desse círculo. E aqui você tem o vetor tangente a alfa nesse ponto, que é o alfa'. Repare que como a gente está colocando t em R, isso significa que esse ângulo ele não vai fazer apenas uma volta completa, de 0 a 2π. Ele vai fazer, né, no caso, infinitas voltas, né, tanto para frente quanto para trás. Temos uma segunda definição, que é a de curva parametrizada diferenciável no R3. Ela é análoga à de curva parametrizada diferenciável no R2. A diferença é que a gente vai ter uma coordenada a mais. Né? Então, essencialmente, é uma aplicação de classe sem infinito que pega cada ponto desse intervalo, né, desse intervalo aberto da reta, e leva num ponto do espaço. Né? E cada um desses pontos vai ter coordenadas x de t, y de t e z de t, onde o t é o parâmetro da curva. Pelo fato de alfa ser de classe sem infinito, isso significa que cada uma dessas coordenadas ela vai ter derivadas de todas as ordens. Então, t é o parâmetro da curva, o traço de alfa, né, é a imagem, né, dessa aplicação, né, o desenho, né, que alfa descreve no espaço, pensa no voo da gaivota, pensa na trajetória que ela faz ao longo de t, e alfa' de t é o vetor velocidade ou o vetor tangente à curva no determinado t. Temos aqui um exemplo de uma curva parametrizada no R3. A curva beta, tal que para cada t associa a cosseno t, a seno t, bt, tá? Com A positivo e B diferente de zero. Uma curva que provavelmente vocês estudaram também no curso de cálculo 3. Repare que as duas primeiras coordenadas sugerem um movimento circular. Ela é muito, né? Lembra aquela alfa do exemplo 1. E B de t, que é a terceira coordenada, que está ligada à coordenada z, indica que essa curva, além, quer dizer, aqui está fazendo um movimento circular e aqui está dizendo que a altura está variando à medida que o tempo passa, né? Se você encarar o parâmetro t como se fosse um tempo. E a conclusão que a gente chega é, se ela gira e sobe, ou gira e desce, vai depender do sinal desse B, então ela vai produzir um movimento parecendo o quê? Parece essa mola, né? Então, essa curva, na verdade, o traço dessa curva a gente chama de hélice circular. E por que essa curva ela é parametrizada diferenciável? Repare que cada uma dessas funções coordenadas tem derivados de todas as ordens. Aqui é uma constante vezes cosseno t, a gente sabe que cosseno t tem derivado de todas as ordens, a seno t também tem derivado de todas as ordens, e aqui é uma função polinomial. Então, realmente, ela satisfaz as condições de ser uma curva parametrizada diferenciável. Já falei que o traço de beta é uma hélice circular, e o vetor tangente em cada ponto é só derivar coordenada a coordenada, dá menos a seno t, a cosseno t, b. O que é uma curva parametrizada diferenciável que é regular? E por que esse conceito é tão importante para a gente? A ideia é que nós possamos definir nas curvas regulares retas tangentes. E para você definir uma reta tangente, a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa garantir a existência de vetores não nulos em cada ponto. Por isso, essa definição que está aqui. Então, dizemos que uma curva parametrizada diferenciável ela é regular num determinado ponto t igual a t0, quando o vetor tangente nesse ponto for diferente do vetor nulo. E se por um acaso você tiver algum ponto em que o vetor tangente seja nulo? Aí esse ponto ele é chamado de ponto singular, tá certo? Bom, dizemos que alfa é uma curva parametrizada diferenciável regular se alfa for regular em todos os pontos do seu domínio. Ou seja, se o vetor tangente for sempre diferente do vetor nulo, que é o que vai garantir, né, ter direção para definir uma reta tangente em cada ponto.
Os exemplos que nós vimos anteriormente, que foi da alfa e da beta, cujos traços são respectivamente um círculo no plano e uma hélice no espaço, eles são exemplos de curvas parametrizadas diferenciáveis regulares. Bom, que elas são diferenciáveis nós já vimos. E por que elas são regulares? Experimenta derivar, né? A gente já até derivou, né? Tá aqui, ó. Alfa linha de t tá aqui e beta linha de t também está aqui. No caso da alfa linha, é muito claro que cada uma das coordenadas, ó, aqui é R positivo, então não, isso aqui nunca vai dar zero, e seno de t e cosseno de t são funções que nunca se anulam ao mesmo tempo. Então, se o cosseno de t é zero, o seno de t não é zero e vice-versa. Quando chega no beta linha de t, você pode pensar de forma parecida, porque as duas primeiras coordenadas seguem uma lei similar à da alfa linha de t. Mas também tem uma outra dica, o b. O b ele é sempre diferente de zero. Então, obviamente, isso nunca vai dar o vetor 0, 0, 0, né? Porque o b é diferente de zero sempre, né? Então, está mais do que justificado que alfa linha de t e beta linha de t nunca vai dar vetores nulos, né? No caso da alfa linha de t, é sempre diferente de 0, 0, que é uma curva no R2, e beta linha de t é sempre diferente de 0, 0, 0, né? Para todo t real, né? Lembrando que beta é uma curva no R3, ou seja, alfa e beta são curvas regulares. Esse é um exemplo de uma curva que é diferenciável, porém não é regular, que é uma curva gama definida em R com imagem no R2 dada por essa lei, que leva cada t em t ao cubo, t ao quadrado. O traço dessa curva segue isso aqui, essa curva azul, que ela tem um bico aqui e vai embora. Muitos alunos acham que pelo fato de ser bico, ter bico, ela não é nem diferenciável na origem. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está trabalhando com curvas parametrizadas, então a gente pode se deixar levar pelo desenho. Na verdade, no bico, ela tem até derivada. Basta você derivar em relação a t, você vai ver que para todo t real, isso dá 3t ao quadrado e 2t. Então, gama linha de t é esse vetor velocidade aqui. Então, para todo t, inclusive para o t igual a zero, ele tem derivada. Só que, especificamente para t igual a zero, se você substituir t igual a zero aqui, isso vai dar o vetor nulo, 0, 0. Então, existe sim o vetor tangente no t igual a zero, que é o vetor nulo. Entretanto, não é regular, né? A gama não é regular justamente por isso, porque para ser regular, para todo ponto tinha que dar vetor diferente de zero. Geometricamente, o que isso significa? Acompanhe o desenho dessa curva, que a gente colocou apenas alguns pontos para ilustrar. Repare que o vetor tangente nesse ponto está nessa direção. Ela está numa descendente, né? Está caindo. Quando você chega nesse ponto, também está numa descendente, né? Agora, à medida que vai chegando para a origem, repare que o comprimento aqui começa a diminuir. À medida que chega na origem, ele vai ficando cada vez menor e quando chega exatamente na origem, o vetor tangente ele é nulo, ou seja, ele acaba não tendo direção, né? Então, como não tem direção, você não pode definir reta tangente aqui. E depois, quando ele vai para a parte do t positivo, o vetor tangente ele começa a ele mudou de direção e começa a ter o módulo que crescente, ou a norma crescente. Então, repare, ele é um tipo de curva que ele vai num tipo de direção, né, decrescendo, ou na descendente, como vocês quiserem chamar. Quando chega na origem, ele pausa, ele para a velocidade zero e depois passa, né, para outro tipo de direção, subindo. Então, quer dizer, é um tipo de curva que é diferenciável? Sim, porque você consegue vetor tangente em todo ponto. Mas não é regular porque tem essa singularidade aqui na origem. Então, aqui na origem você não tem como definir reta tangente. Finalmente, a definição de reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta, né? Claro, tem que ser tangente a algum ponto da curva, né? Então, você tem que ter muito bem definido o T0 com o qual você quer trabalhar. Então, essencialmente, é uma reta que passa pelo ponto alfa de T0 na direção do vetor tangente, que é o alfa' de T0. Então,
parametricamente, a reta tangente ao traço, né, de uma curva em certo T0 é isso aqui, ó. Alfa de T0 mais tal, alfa' de T0, com tal pertencendo a R. Então, esse vetor tangente é o que vai dar a direção da reta tangente. E o alfa de T0 é o ponto em questão, né? Então, para cada ponto do traço da curva, você vai ter uma direção tangente, por consequência, uma reta tangente, uma vez que a gente só está trabalhando com curvas regulares. No exemplo 5, a gente volta para a hélice circular. Então, o objetivo é calcular o quê? É obter a reta tangente a um determinado ponto, que é T igual a π, que é esse ponto que está aqui nesse desenho à direita. Então, o π ele vai produzir o ponto beta de π no traço da curva, e aqui você tem a direção tangente que é o chamado beta' de π. Então, está aqui. Para você obter o beta de π, é só você substituir na equação da curva. O beta' de π, primeiro você tem que calcular a derivada já está calculada, substitui o π na derivada, e aqui você tem esse vetor. Então, está aqui. Então, essa reta tangente a beta em t igual a π, exatamente isso, é uma reta que passa por este ponto na direção deste vetor, ou seja, está aqui a expressão da reta. Está aqui, ó, é o ponto o qual ela passa e aqui a direção. Eu usei um parâmetro tal, diferente, né, do t, né, para não confundir com o parâmetro t da curva. Também, se você quiser, pode reescrever dessa forma. Bom, a gente precisa conhecer mais dois conceitos. Esses dois conceitos, eles estão no material, mas eles não necessariamente envolvem curvas regulares, basta que sejam curvas diferenciáveis. Esse primeiro conceito envolve o quê? Uma curva parametrizada diferenciável simples. Intuitivamente, o que significa? São curvas cuja trajetória passa apenas uma vez em cada um de seus pontos, né? Em outras palavras, alfa tem que ser uma função injetura. E nesse exemplo 6, que são as curvas que nós já trabalhamos até aqui. Por exemplo, beta, cujo traço é a hélice circular. À medida que o R passa, você, né, tudo bem, você roda aqui, mas você vai ou aumentando ou diminuindo a altura. E você passa apenas uma vez em cada um dos seus pontos, até porque BT, se o B for positivo, essa função vai ser crescente, e se o B for negativo, ela vai ser decrescente, que aí é o caso de você estar descendo nessa hélice ao invés de subir. Em ambos os casos, você tem o quê? Uma curva cujo traço que é percorrido uma única vez em cada um dos seus pontos à medida que você varia o R. No caso de gama, tá aqui, ó. Lembra que o conceito não tem a ver com curva regular, basta que ela seja diferenciável. A gente sabe que gama é uma curva diferenciável. Se você vai variando o t, repara que para t negativo você está desse lado do traço e para t positivo você está nesse outro lado aqui do traço. Você percorre apenas uma única vez cada uma desses pontos, né? Então, também é um exemplo de curva simples. Agora, um exemplo de curva que não é simples. O círculo, quando você define como domínio R. Por quê? Se você definisse apenas de 0 a 2π, desprezando 2π, ou seja, se fosse um intervalo fechado em 0 e aberto em 2π, você só rodaria o círculo uma única vez. Só que a gente está colocando R. Então, a gente está se enrolando nesse círculo uma infinidade de vezes. Então, você está percorrendo cada um dos seus pontos infinitas vezes, né? Dando a alfa a característica de periodicidade, né? Um período 2π. Então, ou seja, alfa de 0 é igual a alfa de 2π, que é igual a alfa de 4π, que é igual a alfa de 2kπ para qualquer k inteiro. Na material que vocês receberam, vocês têm outros exemplos de curvas não simples. Tem uma outra definição que é o seguinte, que a gente só coloca para curvas no R3, porque assim, toda curva no R2 ela já é plana, então não tem graça. Então, agora no R3 existem curvas que são planas e outras que não são. O que significa uma curva plana no R3? É uma curva que ela está contida em algum plano
do R3, né? Aqui está esse exemplo aqui, geométrico, né? Você tem essa curva preta aqui que está nesse plano azul. Então, ela é uma curva plana. Ela está contida em um plano do R3. Temos aqui mais dois exemplos. O primeiro é um círculo, só que está no plano Z igual a zero. Então, é um exemplo de curva plana no R3. Ela está contida nesse plano, Z igual a zero. Agora, você tem um outro exemplo, que é a hélice circular. Não importa o plano que você pegue no R3, nunca vai ter um plano que contenha esse traço dessa curva. Tá? Então, esse é um exemplo de curva que não é plana. Bom, então eu gostaria de encerrar essa videoaula apresentando a vocês recomendações para que vocês sejam bem-sucedidos, não só nessa disciplina, mas como em todas as outras, né? Principalmente durante esse período de ensino remoto. Leiam todos os textos que eu passei para vocês, façam todas as atividades solicitadas, tanto no GeoGebra quanto a lista de exercícios, que elas vão ajudar a complementar o que foi estudado aqui nessa videoaula de hoje, e venham tirar suas dúvidas, não deixem para a última hora. Teve dúvida, me pergunte. Tá? Então, eu quero desejar a vocês excelentes estudos e até a próxima.